Vozes do Universo. Obra mediúnica psicografada por Urtandi Shida. Espíritos diversos. Nova missão. A evolução espiritual é uma caminhada sem fim, porque ela representa o eterno aperfeiçoamento, que por sua vez é a infinita busca por Deus. Mas evolução significa também aprender gradualmente, conforme a capacidade de cada um assimilar o conhecimento. Se na minha época de codificação do Espiritismo eu recebesse determinadas instruções, que somente décadas depois puderam ser reveladas, estaria confuso e talvez duvidando da minha própria missão. Muito se aprendeu após meu desencarne e muito ainda será aprendido pelos que estão sobre a Terra. Tudo é uma questão de tempo certo e da possibilidade de que mesmo poucos aprendam. Pois o importante é que sementes sejam plantadas, para que as gerações futuras colham os frutos, de ensinamentos que elas compreenderão com maior facilidade. Ainda terei missão a cumprir na Terra, levando novos conhecimentos que possibilitem a continuidade da evolução planetária. A preparação é cuidadosa e tenho o apoio de vários irmãos que me deram suporte em encarnações anteriores. Porém, essa missão só deverá ocorrer dentro de alguns séculos. O importante é que se mantenham firmes e confiantes em torno das palavras de Jesus e de tantos homens de bem que passaram pela Terra, independentes de credos e de religiões. Porque Deus, sendo a própria vida, é o único fim religioso que deve orientar os homens. E que cada um escolha os veículos para alcançá-lo, desde que plenos de amor no coração. Allan Kardec. Renascer. Memei. A criança é o símbolo do renascimento, uma prova de que o Pai nos ama infinitamente, dando a chance da eterna renovação. Tenho humildade de ver em cada criança uma centelha de ensinamentos divinos, que serão úteis em qualquer época de suas vidas. Mas não é necessário sempre renascer do útero materno para renovar na eternidade. O mais importante é a sabedoria do reviver. É consciência, em qualquer idade, de ter autocrítica para desenhar vida nova, com as cores sutis da caridade e do amor. O nosso desejo é que vocês sejam artistas plenos de suas vidas, concebendo paisagens ricas em caminhos iluminados de amor ao Pai. Tenham a certeza de que são felizes por conhecerem a liberdade do renascer. Sejam pais divinos de seus próprios atos. Anunciação. Arcanjo Gabriel. A Anunciação é uma mensagem de amor, fruto da esperança numa vida plena de luz. Quantas anunciações desejamos transmitir todos os dias, mas que fossem realmente compreendidas pelos homens. Que fossem levadas ao fundo de seus corações, que inundassem seus seres de sentimentos fraternos, atendendo ao que o Pai Celestial deseja para cada um de seus filhos. Que, então, realizassem também suas anunciações, propagando entre seus irmãos a beleza simples e infindável daquele que não vos pede nada, mas concede tudo. Porém, mesmo ante as dificuldades nunca esmoreçam, pratiquem a caridade humildemente e vislumbrem de modo firme os caminhos do bem, pois só assim poderão conhecer e também anunciar a grandeza construtiva do amor divino. Religião. Um rabino. A escolha de uma religião é como a escolha de uma roupa que lhes faz sentir bem a usar. O hábito, entretanto, não faz o monge. E, sendo assim, a religião não veste o seu caráter. Ela apenas lhe proporciona os ensinamentos para que você, despido de sentimentos presunçosos, possa se envolver com a roupagem singela e doce da luz, que revelará em seu íntimo a simplicidade de Deus. Falar sobre paz. Arcanjo Miguel. Os homens apregoam contra as mazelas do espírito e afirmam abominar a incompreensão. Dizem ter a paz como meta. Oram por ela. Realizam bonitas preleções com palavras sutis sobre a irmandade no planeta. A idolatram como fundamento básico da humanidade. Mas será que sabem o que é a paz? Conhecem o espírito de renúncia, a compaixão, a boa vontade, a paciência e o amor? Antes de falar sobre paz,
Os homens deveriam fazer um exame de consciência para compreenderem melhor o assunto sobre o qual dissertam. Para isso, é necessária a humildade da autocrítica e descobrir, na verdade, o quanto cada um colabora para a efetivação daquilo que condena pelas palavras. Eu lhes pergunto, como pode alguém lutar pela paz se não consegue decifrar os mistérios que o conduz à própria paz interior? Sejam realistas. Tenham a sabedoria de transmutar as imperfeições e, então, primeiro conhecer a paz de seus próprios espíritos. Esse será o caminho para que possam, efetivamente, ter a moral de falar sobre paz. Paciência. Gandhi. A paciência é um dom que fortalece o espírito. Ela ensina a cada um de nós a ter serenidade nos períodos de turbulência. Ela nos concede a resignação quando nossos desejos e vontades não se concretizam. Ela se transforma em perseverança ante as adversidades da vida. Ela possibilita a luz da harmonia e do perdão perante aqueles que nos agridem. Ao exercitarmos a paciência, despertamos os valores mais nobres contidos em nossa alma. E desvendamos a clemência do Pai ante nossas imperfeições. Participar da vida. Gandhi. A vida em sociedade é fundamental para o progresso da humanidade. E através das interações entre os homens que o conhecimento é permeado ou os bons exemplos seguidos. Os seus atos, portanto, são manifestações que podem elevar espíritos e provocar desvios para o rumo certo na seara do bem. Pois cada homem é um representante legítimo, divino, da Mãe Natureza e do Pai Criador. Não fujam a essa responsabilidade inerente a todos os seres racionais. Cuidem da sua reforma espiritual, dando o exemplo da caridade, porque estarão sendo observados por irmãos ansiosos por luz. Concedam essa chance a vocês mesmos e a seus irmãos. Participem da vida. Participem como amados filhos de Deus. Autodescoberta. Yogananda. O ser humano desfruta de virtudes internas, que o inundariam de paz e de alegrias, se fossem descobertas. São valores que passam por uma vida ocultos, sem aflorar na conquista do espírito. Imaginem se os homens caminhassem por estradas floridas, através de campos iluminados pela natureza, sem admirarem a beleza que os cerca. Ou se não sentissem a luz do sol que os ilumina e desprezassem o infinito encanto do céu azul. Essa caminhada seria triste, áspera, apesar de toda a riqueza que envolve. O mesmo acontece quando o homem atravessa a vida, desatento à estrada existente em seu interior. Ele deixará de contemplar o amor ali existente. Deixará de perceber o quanto podem ser nobres os seus gestos e poderosamente sutis os seus pensamentos. Não conhecerá o alcance do silêncio, tampouco o envolvente calor das vibrações de luz. Não conhecerá a elevação da caridade. Não encontrará paz e nem conhecerá Deus. Será alguém insatisfeito com a vida, sem mesmo saber o porquê. Reflitam. Admirem a natureza existente em seu interior e aprendam com ela a sabedoria da vida. Caminhem pela estrada do espírito e contemplem a luz que os conduzirá à paz. Momentos decisivos. Citael. Os homens estão sendo convocados a responsabilidades decisivas. Não devem se permitir perder tempo com atitudes que descaracterizem o processo evolutivo. Cada segundo de suas vidas deve ser encarado como um bem precioso, destinado ao aprendizado e à transmutação das deficiências. O tempo é curto e a edificação da espiritualidade demorada. Precisarão, de modo inequívoco, erguer a bandeira de luta contra suas imperfeições e, para isso, solicitarem a ajuda do Pai. Pecam-lhe forças para serem obstinados na conquista do mérito. Mantenham-se firmes na manifestação do amor e da caridade. E que possam comemorar, gloriosamente, a vitória sobre o próprio passado de carências do espírito. Não esqueçam, o período é de grandes batalhas. Contra as máculas que afetam seus atos e pensamentos. Sejam vitoriosos. Fraqueza do espírito.
Antônio de Pádua. A matéria do corpo, criada por Deus para promover a evolução do espírito, está sujeita às mais variadas imperfeições, que na realidade são consentidas por aquele que a habita. O corpo reflete a vontade do espírito, derivada desta vida ou de vidas passadas. A pseudo-justificativa da fraqueza da carne esconde a intransigência daqueles que não conseguem ter a altivez de serem os senhores absolutos da própria consciência. Ignoram o poder da autocrítica, da força de vontade e da responsabilidade, fazendo do corpo um cativeiro que encerra dolos. Acabam por destruir as chances que Deus lhes concede, por não desenvolverem hábitos que permitam a evolução racional do espírito. Então, são tomados pelas mais duras provações, frutos da escolha que fizeram. Por outro lado, o homem que dedicar momentos de sua existência à meditação, à sabedoria do silêncio refletivo e à contemplação da vida de modo sereno, descobrirá, nos acontecimentos mais simples, a riqueza dos ensinamentos que o Pai nos envia. Será um homem feliz por ter a dádiva de estar com Deus e receber a bem-aventurança do aprendizado. Será afortunado, pela capacidade de ser o próprio tutor de seus atos no desempenho do bem. Será um homem livre na busca da eterna evolução. Por isso, permitam que a sensibilidade divina se manifeste em seus espíritos. E, com o bálsamo da liberdade, poderão realizar sábias conquistas, abençoadas por aquele que lhes brindou com a vida. Fome do espírito. Gandhi. Um ser humano faminto é um ser humano marcado pela humilhação. Sob o olhar aflito ele esconde a vergonha de ter vergonha. Vive constrangido voltado para seu interior, tentando se abrigar na própria infelicidade e, ali, encontrar a resposta para as dificuldades. É uma vida indigna de tormentos que poderia ser evitada, se a humanidade despisse o manto do egoísmo e da indiferença. Riquezas se acumulam, sem que seus detentores sejam capazes de um breve momento de reflexão, um simples momento que lhes permitisse se colocarem no lugar de um faminto, e imaginarem o que é ter o desespero da fome. Mas, se esse breve momento da imaginação já lhes incomoda, então considerem o que é conviver com a realidade do problema. Não existem palavras que descrevam tamanha desolação. É como estar sozinho no mundo. Ser olhado, mas não ser visto. Ser percebido, mas não ser compreendido. Pedir compaixão e não ser ouvido. É padecer sob a égide do desprezo. Imaginem-se nessa situação, em que a esperança é apenas uma vaga ideia. Portanto, dediquem alguns momentos de suas vidas para refletir e avaliem. Que contribuição podem dar àqueles que enfrentam o desespero da fome? Ponderem a respeito. E julguem, sinceramente, como a omissão de fato lhes incomoda. É um caso em que precisam julgar, para não serem julgados pela própria consciência. Pois omissão é a fome do espírito. E só a prática do amor e da caridade pode combatê-la. Colaboração. Miguel Couto. Uma das condições para que os esforços médico-espirituais atinjam seus objetivos, é o desejo inabalável do paciente de ser curado. Esse comportamento permite que sejam atraídas vibrações de luz emanadas de planos superiores. Também faz com que o paciente produza as substâncias vitais através das glândulas endócrinas, substâncias nem sempre conhecidas pelos homens, favorecendo o tratamento no plano físico. Entretanto, mais do que o aspecto material que envolve tais tratamentos, é importante cada um se conscientizar de que é o próprio médico de seu espírito. Ninguém exercerá melhor a medicina do que você mesmo no tratamento de suas moléstias espirituais. Tenham a certeza de que, agindo desse modo, estarão não só permitindo a cura, mas também dificultando a ocorrência de novas patologias. Sendo assim, nos ajudem para que possam ser ajudados. Confiem no que Deus lhes envia, e trabalhem para alcançar essas dádivas. Cumpram o dever sublime de transmutar as imperfeições. Esse é o passo fundamental para a cura definitiva.
Ganância. Ala de A. Os homens demonstram através da vida uma acentuada preocupação em acumular riquezas. Essa atitude tem sido acompanhada de gestos violentos na defesa desses interesses, os quais são motivos dos mais profundos agravos morais. Praticam crimes e iniciam guerras, gerando destruição irreparável. São manifestações inconsequentes que atingem o exagero da barbárie. E tudo pela posse da opulência material. O mais grave é que tais comportamentos estão assumindo o espaço do cotidiano. No momento em que se rendem a desvarios como ganância, avareza e corrupção, os homens estão atraindo riquezas que nada lhes acrescenta a não ser o orgulho de possuí-las. E ainda cometem a falta de desviá-las de mãos mais necessitadas, que padecem atingidas pela fome, doenças e outras carências verdadeiramente aniquiladoras. Acabam por se tornar agentes individuais da destruição. Abram seus corações ao amor divino. Descubram até que ponto o que possuem em exagero está faltando para os irmãos oprimidos pela pobreza. Lembre-se de que muitos desses irmãos morrem por não contarem com uma ínfima parte do que outros possuem em excesso. Considerem que ao serem negligentes na prática da caridade, estarão colaborando para a ruína física e moral daqueles que passam privações. Renunciem ao título sombrio de agentes da destruição. Acudam à vida e desenvolvam em seus espíritos o mérito de terem reconstruído o que Deus criou. Educação. Meme. As atitudes dos adultos refletem no desenvolvimento moral de uma criança. Gestos e palavras são algumas vezes interpretados como paradigmas, que vão nortear o comportamento dos pequenos no futuro, sem que os adultos percebam o que plantaram nesses seres humanos ainda ingênuos e indefesos. Os adultos precisam ter em mente que a sua edificação moral e espiritual possui um alcance muito maior do que imaginam. São valores que não estão apenas restritos às suas vidas em particular. Eles são herança que deixarão para as crianças, que no futuro a transmitirão para outras gerações. É uma reação em cadeia, que poderá ser o caminho da evolução ou de vidas sofridas. Cada adulto, portanto, é um início. Transmutando as imperfeições e dando o exemplo do amor, da compaixão e da caridade, estarão dando às crianças uma contribuição insubstituível. Despertarão nelas a compreensão de que o encontro com Deus, além de uma necessidade, é também a semente do amor a ser distribuída pelas gerações futuras. Mediunidade e responsabilidade. Babaji. O exercício da mediunidade é uma atividade cercada pelo mais elevado nível de responsabilidade. Ela exige retidão moral e não sugere, sob hipótese alguma, desculpas para que seja direcionada a propostas desvinculadas do amor e da caridade. Suas principais metas são o crescimento espiritual daquele que é profecia e a difusão das vibrações de luz entre aqueles que dela compartilham. É uma forma de conceber a presença de Deus entre os homens, normalmente enrijecidos pela noção incorreta sobre o uso da matéria. Cabe ao médium procurar a evolução pela meditação, pelo estudo incessante na busca da sabedoria e pela transmutação consciente de suas imperfeições. Agindo assim, ele estará admitindo que é imperfeito e carente de esclarecimentos, mas, antes de tudo, reconhecendo a necessidade de ser humilde em seus atos e palavras. Ele estará, também, assumindo o compromisso de vencer os atributos negativos que afloram em seu ego, porque eles são incompatíveis com alguém empenhando em exercer ações humanitárias. E, a exemplo de todos os homens que conduzem suas vidas pela seara do amor e da caridade, estará se incorporando gradualmente ao corpo de Deus, abrigo que se constitui na fonte eterna de luz e na plenitude do conhecimento. Portanto, aproveitem a chance que se encontra em suas mãos. Ela é uma dádiva do Pai concedida àqueles que concordam em transformar parte de suas provações em missão mediúnica. Ele está lhes oferecendo o direito de conhecê-lo através da eternidade. Sejam agradecidos por tanto que recebem e dividam com seus irmãos a conquista do amor divino. Sábio na escolha.
Confúcio. Os homens se deparam diariamente com diversas opções de comportamento. A escolha desses caminhos alternativos está em função do livre-arbítrio, direito inalienável concedido por Deus. Mas também âmago das mais profundas responsabilidades e consequências. As escolhas são individualizadas. E, sendo assim, é natural que ocorram situações em que pessoas de um mesmo grupo tenham opiniões divergentes. Fato normal, tendo em vista que a pluralidade de gostos e de opiniões enriquece a vida em sociedade. Entretanto, o que se vê, são os homens se confrontando para impor suas vontades aos demais. Isso forma ambientes pesados no plano espiritual e resultados danosos no âmbito material, causando prejuízos a todos. O que os homens precisam entender é que nem sempre escolhas em grupo geram consequências individuais satisfatórias. E que escolhas individualizadas nem sempre geram consequências individuais. Existe uma necessidade premente da lógica contemplativa e difusa, através da meditação, para que cada um avalie qual o rumo a seguir, dentro de um quadro em que, rigorosamente, as escolhas influenciarão muitas vidas. Assim, o processo da escolha deve ser encarado como um dos mais importantes passos da evolução espiritual. Ao exercitar o livre-arbítrio, convém ao homem avaliar a qualidade e a amplitude de suas decisões. Apreciar o quanto seus gestos influenciarão ou transformarão vidas. Trata-se de um processo extremamente difícil. Mas se já é difícil para a própria vida de cada um, será ainda mais intricado quando se interfere no livre-arbítrio alheio. Muitos destinos são afetados, advindo consequências imprevisíveis. Cabe, então, a conscientização de que o livre-arbítrio é, além de individual, intocável. Cada homem é o único responsável pelas decisões que tomar, mesmo sob influência. Porém não queiram, ao impor a vontade sobre o livre-arbítrio de outros, se tornarem coadjuvantes furtivos de perturbações que no futuro serão atribuídas a terceiros. Por isso reflitam sobre as consequências de seus atos e palavras. Eles podem passar desapercebidos na terra, mas, indubitavelmente, estarão sendo registrados nos autos da justiça divina. E ela definirá, de modo isento, a parcela de responsabilidade de cada um. Força de vontade. Portia. A chama violeta é um instrumento disponibilizado a todos aqueles que desejam transmutar suas imperfeições. Entretanto, ela não possui efeitos mágicos que determinam automaticamente a extinção das enfermidades espirituais. Sua ação se verifica de modo sinérgico com aquele que recebe os benefícios. É preciso que haja plena conscientização de que a função de chama violeta é de auxiliar quem deseja ser auxiliado, quem deseja eliminar de seu espírito imperfeições que já reconheceu existirem. E, a exemplo de muitas outras questões que envolvem a evolução espiritual, nada se consegue sem a força de vontade e a determinação de promover mudanças internas. Porque cada homem é, e sempre será, o artífice de seu próprio destino na procura da luz divina. Mistério do amor. Siddhartha Gautama. O amor é delicado demais para ser descrito por aqueles que o sentem. Não lhes falo do amor carnal, mas do amor divino, que é perene e imutável. É difícil entendê-lo. Ele se identifica com o Pai Criador em termos de espaço e de tempo. Uma grandiosidade que foge da mais profunda imaginação e das palavras proferidas pelos mais sábios. Nunca alcançaremos a real compreensão desse amor. É uma tarefa de conquista, que cada homem deverá realizar por seu próprio esforço, continuamente através dos tempos. O que torna esse amor uma promessa de felicidade em horizontes fecundos de paz. Muitas vezes ele poderá parecer contraditório. Crescer no amor também significa lutar pacificamente, entender o incompreensível, ser resignado na impaciência e singelo perante as intransigências. Poderão advir momentos de dor e de sofrimento, mas, se os homens forem sublimes, descobrirão a luz divina nas sombras das dificuldades.
Entendam que, em todos os momentos de suas vidas, encontrarão a luz do amor que os despertará para a alegria de viver. Essa luz estará sempre presente, mesmo nos locais sombrios ou nas mentes mais obscuras. Estará à espera de ser descoberta e contemplada. O Pai é simples em sua grandeza e humilde em sua infinita sabedoria. Somos pequenos perto de seu esplendor, porém tão grandes quanto ele na esperança de um futuro de luz. Evoluímos no infinito de seu corpo, mas o encontramos, mais do que em qualquer lugar, dentro de nós mesmos. Perdemos a noção de universo, mas sentimos a dimensão da natureza. Desconhecemos o domínio do tempo, mas desfrutamos o predicado da eternidade. Por isso seu amor nos parece contraditório. Meditem, elevem seus pensamentos e alcancem a sabedoria de viver. Desvendarão nos mais enigmáticos paradoxos as chaves que Deus lhes concede. Elas abrirão portas só vistas por aqueles que desejam seu amor. Aprendizado. Confúcio. Uma das principais responsabilidades do homem reside no fato de que a busca pelo conhecimento é eterna. É dever de cada um preencher o espaço inútil da ignorância com os instrumentos que afloram na vida de modo contínuo. Deus, em sua infinita bondade, deseja que seus filhos recebam a educação necessária à evolução. Ele não lhes impõe tal situação, apenas permite que os homens encontrem pelo próprio esforço. Esses ensinamentos existem em toda parte. Estão nos livros que permeiam a cultura e o conhecimento. Estão nas palavras proferidas pelos professores em aula, ou nas discussões. Dias que buscam a solução de problemas. São encontrados no cotidiano, nos atos da natureza, no olhar e palavras de uma criança ou na alegria dos necessitados que recebem dádivas. Ou nas meditações esclarecedoras. Mas também são encontrados nos gestos desvirtuados de infelizes que acabam por nos mostrar o que não se deve fazer. O conhecimento, portanto, está em toda parte, porque Deus se oferece aos homens de maneira simples e amorosa. Ele não lhes oculta o saber, apenas o disponibiliza de modo sutil e inteligente. Isso requer dos homens a vontade de aprender. É o fato primordial para a descoberta infinita de seus valores internos. Verdade. Joana de Arc. A verdade é a ponte que o homem precisa para caminhar no sentido da evolução. E através dela que os mais perniciosos sentimentos são identificados, possibilitando a cada um a oportunidade de transmutá-los. Ela se constitui numa das mais nobres manifestações que afloram no espírito. Se a verdade lhe incomoda, então faça exame de consciência. Através da meditação procure o motivo pelo qual ela lhe perturba e certamente descobrirá que você tem convivido com a mentira. É o sinal para um grande combate. Aquele que você vai, de modo implacável, derrotar o seu ego. É o momento de ter a coragem de demolir muralhas que lhe dificultam o progresso. Não recue. Porque aceitar a mentira é admitir a insensatez, é ser inundado pelas dúvidas. E infeliz do homem que não confia na própria razão. Pedir que Deus oriente. Afra. Por melhor que sejam suas intenções, avaliem bem o que pedem para seus irmãos através das orações. É comum que ao frequentarem cultos de suas preferências, com o intuito de praticarem a caridade, realizem pedidos para irmãos em dificuldades, acreditando estarem invocando o melhor para eles. Mas percebam que somente Deus sabe o que realmente é melhor para cada um. Só Ele nos acompanha desde o momento da criação, conhecendo a fundo toda a nossa história, sem o véu de ilusão. Foi Ele, em sua infinita bondade, que nos proporcionou a chance das várias encarnações, avaliando o que ainda nos falta para que estejamos em harmonia com o nosso próprio ser. Portanto, só Ele será capaz de orientar, em suas múltiplas manifestações, o caminho dos aflitos. Por isso, ao rezarem, não esqueçam de seus irmãos. Continuem praticando a caridade. Mas sempre peçam a Deus que faça o que for melhor para eles.
confiem na assistência e na justiça do Pai. E, assim, estarão aceitando os desígnios de Deus como a única lei que abrange o universo. Essa é a verdadeira declaração de amor a seus irmãos que precisam de paz. Representantes da criação. Wontona. Quando os homens agridem a natureza, não estão apenas deteriorando a base primordial da vida na Terra, mas também danificando um dos principais veículos que os une ao mundo espiritual. Representação incontestável do poder criativo de Deus. A natureza abriga energias que se dissipam quando não utilizadas, ou que geram sérios desequilíbrios quando mal empregadas. Em ambos os casos se verificam danos físicos, através do descontrole dos elementos. Os resultados são intempéries diversas que afligem a humanidade. Entretanto, a maioria dos homens ainda não se conscientizou a respeito do poder que Deus lhes oferece através de natureza. Para melhor compreendê-lo, os homens necessitam, a priori, entender o seu próprio ser e como suprimir as tempestades internas que consomem suas mentes. É o caminho do autoconhecimento, da verdade e do equilíbrio, através de uma jornada de paciência pela natureza do próprio espírito. Ao controlar a sua natureza, a começar pela mente, o homem estará então predisposto a se integrar com o meio ambiente em que vive, passando a compreender diversos mecanismos que envolvem a perfeição da natureza divina. De posse desse conhecimento, ele poderá desenvolver, de forma gradual, o poder de combinar elementos naturais na prática do amor e da caridade. E isso não significa somente aceitar Deus, mas também se comprometer com Ele. É adquirir a responsabilidade de ser representante da criação. Dessa forma, entendam o quanto a natureza é importante para a evolução sagrada do homem em todos os aspectos. Preservem-na e a descobrirão vibrante em seus espíritos. Utilizem-na e alcancem meios para manifestarem suas vidas pela força criativa da mente. Exemplo. Alan do deserto. O progresso espiritual de um homem não pertence somente a ele. É também uma vitória da humanidade. Fazendo parte dela, ele contribuirá com seu aprendizado, com sua riqueza de experiências e com a sabedoria divina que encontrou na alma. Ele poderá ser aquele que um dia dará a mão caridosa ou dirigirá uma palavra amiga e esclarecedora. O seu exemplo poderá ainda ser motivo para a reflexão de outros, que não conheciam a luz da evolução. Entendam, por conseguinte, que ao caminharem em direção a Deus, não estão apenas fazendo bem ao seu próprio espírito. Trata-se de um trabalho muito mais amplo em prol da humanidade, beneficiando irmãos que precisam evoluir. É uma trajetória que obterá múltiplas bênçãos divinas, pois estará disseminando a aurora da razão entre muitos que adormeciam na própria insensatez. Plantar e esperar. Jacob Boehme. Durante minha vida na Terra, descobri que o futuro do homem está em Deus. Embora hoje sinta isso como óbvio, na época queria dividir meu achado com aqueles que me quisessem ouvir. Sentia ter recebido uma riqueza que não era só minha, mas uma propriedade de cada homem. Por isso queria dividi-la. Por outro lado, também descobri que nem todos os homens estão preparados para aceitar o óbvio. Para muitos, Deus era uma fantasia surgida na mente de seres ignorantes, que procuravam compensar suas fraquezas com tal ideia. Em parte, estavam certos. Descobri ainda o quanto eu era fraco e impotente sem Deus, o quanto eu era ignorante sem Ele. E sua presença foi de fato uma compensação para mim. Por Ele, fui capaz de suportar privações que nunca imaginei passar. De sofrer males físicos e financeiros, ou mesmo passar fome. Mas o mal que mais me entristeceu foi a indiferença, ver o quanto os homens se incomodam com a existência de Deus, seu próprio Pai Criador. Mas também descobri que tudo vem a seu tempo e meu trabalho não foi em vão. Pois todos aqueles que mostram a grandeza de Deus plantam uma semente. Ela cresce e dá frutos, que serão colhidos no futuro. Portanto,
Continuem plantando sem esperar agradecimentos. A compensação virá no futuro. Quando sentirão a alegria de ver que seus frutos já estão sendo colhidos, e que poderão agradecer a Deus tamanho presente. O de estar participando de sua obra. Não se acomodar. Nada. A expressão entregue seus problemas a Deus e Ele saberá como resolvê-los, precisa de interpretação cuidadosa. Em geral, ela vem à mente quando, após várias tentativas frustrantes para solucionar um intento, procura-se pelo Pai como última alternativa. Como se dissesse a Ele: não consigo atingir meu objetivo, então me ajude. Nesse caso, quem suplica deve lembrar que às vezes não sabe o que pede para si mesmo. Poderá estar implorando por algo que no futuro será sua ruína, ou estar lhe desviando de objetivos que seriam mais apropriados. Por outro lado, surge ainda a questão do mérito. Este é o fator decisivo para que consigam alcançar um intento. Pois o mérito não significa somente que alguém seja merecedor de obter algo, mas também que será capaz de utilizar convenientemente o que deseja. Assim, estejam certos de pedir a Deus, mas do modo correto. Pecam-lhe que Ele lhes ajude a atingir seus objetivos se forem merecedores, e se isso for o melhor para suas vidas. Mas não esqueçam também de participarem da busca. Não esmoreçam, para que realmente tenham o mérito da conquista. Agindo dessa forma, estarão resignados se fracassarem em seus propósitos, mas, sem dúvida, terão semeado um campo fértil para vitórias maiores. E, quando elas chegarem, poderão agradecer a Deus pela ajuda que prestou, a de ter-lhes indicado a época certa, o terreno ideal e as sementes adequadas. Trabalhos espirituais. Alesis Careu. Os ambientes onde são realizados trabalhos espirituais são verdadeiros ambulatórios da caridade. Neles, as patologias espirituais são diagnosticadas, ou mesmo tratadas pela medicina vibracional. São, portanto, locais onde a luz é espargida através dos melhores sentimentos de amor e de orações. Da mesma forma que hospitais e clínicas necessitam de silêncio para o bem-estar dos pacientes, as sessões de tratamento espiritual requerem o silêncio e a concentração. Esses dois atributos fazem com que os médicos do espaço, e outros irmãos que os ajudam, possam desenvolver seu trabalho de maneira eficiente, trazendo para os pacientes os benefícios necessários. Sendo assim, procurem, ao curso dos trabalhos, manter a dádiva do silêncio e das orações. Estarão, desse modo, contribuindo para a cura. Estarão praticando a caridade de modo absoluto. Livre-arbítrio. Serapis Bhai. Quando se fala que Deus concede o livre-arbítrio a seus filhos, muitos perguntam o porquê então das provações, que recaem sobre aqueles que se afastam das leis divinas. Será uma contradição Deus punir quem discordar dele? Por que então o livre-arbítrio? Essa dúvida poderia colocar Deus no rol dos tiranos, que não admitem ser contraditos. Se, entretanto, Deus fosse realmente um déspota, as raízes da criação apresentariam contornos diferentes. A começar por admitir a existência do mal, contrariando seus desígnios, Deus já demonstra que concedeu aos homens o direito de escolha. A atitude é assim compatível com a de um tirano, mas, que possibilita àqueles que escolherem o caminho das trevas, se tornarem prepotentes e agressores, os verdadeiros tiranos. Adotando a impiedade como regra, eles praticam os maiores desvarios, o que faz com que algumas de suas vítimas lhes retribuam com o ódio e a vingança. Nesse círculo vicioso de negatividades, eles sofrem as consequências dos próprios atos, padecendo nos umbrais da dor e da ignorância. Então, acabam por pedir socorro a Deus, para que lhes remova daqueles ambientes sombrios, sem, entretanto, removerem de seus espíritos a vocação pela maldade ou os traços da imperfeição. É quando Deus, atendendo o pedido desses filhos aflitos,
concede-lhes também o direito da educação através das encarnações. O aprendizado vem pela provação, que os fará sentir no próprio ser o que fizeram aos outros ou o que desejariam fazer. E passarão a entender o exercício do amor e da caridade, como o único caminho para a evolução e a paz de espírito. Portanto, vejam o Pai com os olhos da verdade. Ele não só lhes concede o livre-arbítrio, como também lhes socorre quando fazem mau uso dele. É uma prova de amor, daquele que deseja para seus filhos os benefícios eternos da luz e da sabedoria. Destruir e construir. Kutumi. A destruição costuma ser rápida e implacável, às vezes irreversível. Se avaliarem bem, perceberão que é fácil destruir. Um simples estopim é capaz de demolir grandes construções que sobreviveram a tempestades. Uma pequena arma, por mais rudimentar que seja, pode acabar com uma vida que levou anos para ser formada. Palavras mal empregadas, cercadas pela inveja e pela maledicência, podem desvirtuar caminhos, arruinando destinos que seriam brilhantes. E vícios desagregam famílias. Os instrumentos da destruição sempre estiveram ao alcance dos homens. São fáceis de obter e não precisam ser modernos. Basta terem a sua finalidade precípua, destruir. A rigor, a contraparte, o ato de construir apresenta várias dificuldades. Requer mais tempo, maior esforço e, muitas vezes, instrumentos ainda não disponíveis à humanidade, os quais importam em pesquisas para serem encontrados. Mas, a grande diferença entre destruir e construir, não está só relacionada ao tempo ou a objetos. Ela está vinculada à racionalização dos gestos. Está associada à determinação do homem de se conscientizar de seus atos. Sendo assim, uma das piores atitudes que um homem pode tomar é aquela em que ele se compraz de seguir o caminho mais fácil. O da indiferença perante os necessitados, da omissão ante a dor alheia, ou de gestos inconsequentes que conduzem à devastação. Ele, dessa forma, estará colaborando não só para o assolamento de diversas vidas, como também praticando autodestruição. Pois estará abafando no seu espírito tudo de bom que advém de sua alma, impedindo que a sabedoria e a criatividade de Deus aflore para a construção de seu próprio ser. Por essa razão, convocamos os homens a participarem do processo da criação, caminhando pela trajetória do amor e da caridade, bem como tendo a humildade de buscarem eternamente o conhecimento. Poderão pensar que estão no caminho mais difícil. O início poderá ser difícil, mas à medida que alcancem grandes conquistas, descobrirão estar construindo valores perenes e inabaláveis em seus espíritos. São valores que, no futuro, lhes trarão a certeza que o encontro com Deus é a simplificação da vida. Aulas. Kal-El. As aulas destinadas ao esclarecimento espiritual devem ser vistas com a mesma seriedade com que são vistas as sessões de cura. Os presentes devem concentrar sua atenção nos ensinamentos ministrados, de forma a que o instrutor receba as intuições necessárias permeadas a partir do astral. Saibam que muitos irmãos trabalham no plano espiritual com a finalidade de enriquecerem as aulas, com vibrações de luz e de conhecimento. Isso requer da audiência, além da concentração, o silêncio e o mínimo possível de interrupções. As perguntas devem obedecer aos temas estritamente veiculados à aula, evitando-se prolixidades e falta de objetividade. Lembre-se de que o aprendizado está contribuindo para a evolução de cada um. Por isso, o tempo permitido para a aquisição do conhecimento é fundamental. Quanto mais aprenderem, mais estarão enriquecendo suas vidas. Estarão agregando luz a seus espíritos para a prática da caridade. Caridade. Estelo de Maris. O trabalho desenvolvido por médicos e paramédicos do espaço requer, na Terra, significativos fluxos de energia só disponibilizados pelos encarnados. Essa união de forças permite que curas sejam realizadas, ou que sofrimentos sejam abrandados.
Daí a importância da presença física em hospitais, asilos, creches e sessões espirituais. No momento que essas visitas ou frequências ocorrem, estão gerando os instrumentos necessários para que as falanges de cura do espaço possam atingir seus objetivos. Isso significa que, muitas vezes, os encarnados preocupados em atender os aflitos estão doando sem mesmo saberem. Basta estarem presentes com a intenção de ajudar, fruto do próprio livre-arbítrio. Rogamos, portanto, aos irmãos encarnados, que participem conscientemente de nosso serviço em prol da caridade. E juntos, poderemos fazer com que vidas ofuscadas pela dor reacendam a luz da esperança. Estejam com Deus. Humildade. Kal-El. A luz do conhecimento se identifica com a luz da humildade e da razão. Adquirir conhecimento é a forma mais simples de descobrirmos o quanto estamos longe da sabedoria divina. E também, o quanto ainda estamos próximos uns dos outros. Percebam que a escala da evolução, apesar de retratar inúmeros patamares e de ser infinita, é por demais reduzida se procurarmos sua relação com a grandiosidade de Deus. Isso significa que se juntarmos todos os degraus da evolução, desde os primórdios até as esferas mais elevadas, e demonstrarmos geometricamente a área que os abrange, verificamos facilmente que se reduzem a um mero ponto no universo. Por isso estamos todos muito próximos uns dos outros. Os homens precisam saber que nenhum conhecimento ou poder lhes confere o direito de se sentirem superiores a seus irmãos. E que a busca da evolução é eterna, pois aquele que se contenta com o que já obteve, está fadado a sentir o amargo da queda. Portanto, continuem a estudar e a trabalhar na seara do progresso e da caridade. Não parem, pois Deus lhes concede força para prosseguirem. Tenham amor próprio, pois esse é o caminho para amarem seus irmãos. Que seja um caminho sem volta. Perdão. Isaac Asimov. Muitas dificuldades que os homens passam na vida são fruto da provação regeneradora. Ela lhes foi concedida por Deus, a pedido deles mesmos, quando despertaram para a dura realidade de estarem cometendo faltas que desabonavam suas condutas morais. Assim fazendo, o Pai Celestial lhes proporciona a defesa contra as máculas do espírito. Pois a provação não deixa de ser o antídoto da imperfeição. Devem estar conscientes, entretanto, de que quando pedem o abrandamento de suas provas, o devem fazer tendo firme propósito de se modificarem, transmutando as negatividades existentes em seus espíritos. Caso contrário, tanto os tratamentos espirituais quanto a própria redução das provações, serão inócuos, pois, continuando no erro, irão gerar novos karmas. O importante é terem o firme desejo de pedir perdão a Deus por suas faltas, mas reconhecendo a vontade sincera de eliminá-las em definitivo. Ao consolidarem esse intento, Deus lhes abrirá novos horizontes de progresso, a serem conquistados pela dignidade da missão renovadora. Sofrer por antecipação. Ramana Maharishi. Cabe ao homem a sabedoria de viver o presente de modo profundo. Isso significa incorporar, naturalmente, os ensinamentos do passado, de maneira que os erros não se repitam. É a forma pela qual ele poderá se defender de agressões externas, mas também daquelas praticadas por suas próprias imperfeições. E se o passado não deve atormentar, mas apenas servir como ensinamento, o futuro tem o mesmo papel. Sofrer por antecipação é uma das piores coisas da vida, pois se trata de karma não enviado por Deus, mas fabricado pelo próprio homem. Isso lhe desestabiliza nas ações presentes, fazendo justamente o que não deseja, tornando viável o encontro com eventos adversos, que são por ele mesmo antecipados. Portanto, entendam de modo profundo o sentido da sabedoria de viver o presente. Trata-se de, através do perdão, esquecer o passado, e preocuparem-se com o trabalho da reconstrução. Agindo assim, estarão também, naturalmente, construindo o futuro.
e, simultaneamente, fazendo com que o tempo se resuma a um longo momento de sabedoria. As provações terminam. Dr. C.J. É comum que diversas provações se estendam por longos períodos, tendo em vista que, dessa forma, elas poderão iluminar as mentes daqueles que as sofrem. Porém, também deve ser considerado que um dia essas provações terminam. E muitas vezes o fim do karma não é percebido. Sendo assim, vários irmãos se acomodam, pensando que nada podem fazer para mudarem a situação de suas vidas. Engano. Da mesma forma que um presidiário continua atrás das grades mesmo após o cumprimento da pena, diversos homens continuam sofrendo sem necessidade. Eles precisam saber que provação não é castigo, mas ensinamento. Por conseguinte, se meditarem sobre as dificuldades que passaram, entenderem o significado delas e o que conseguiram obter de esclarecimento, estarão, também, aptos a desejarem uma nova vida com melhores características. Esse é um direito do homem, pois está intimamente ligado ao seu livre-arbítrio. Mas para que isso aconteça, volto a repetir, é necessária a conscientização do que está representando a provação, e quais os ensinamentos que ela lhes promove. Meditando a respeito, poderão, sem esperar, serem surpreendidos pela boa notícia que parte de seu íntimo, de que chegou a hora de pedirem a Deus o abrandamento do karma. Porque o objetivo primordial foi alcançado, o de terem aprendido através do próprio sofrimento. Sentir o próximo. Rowena. Abra suas mãos para auxiliar. Atenda de forma absoluta e desinteressada, vendo em cada irmão necessitado um reflexo da sua própria história. Identifique-se com ele. Esforce-se para compreender suas carências e anseios, e lhe conceda a esperança praticando a caridade. E cada vez que suas mãos se abrirem com esse propósito, espargirão a luz inerente daqueles que muito recebem do Pai, portanto têm tido a sabedoria de aprender a amar. Crítica. Sryukteswar. A crítica tem sua função em qualquer sociedade, como um princípio ativo que orienta o bom senso. Ela é construtiva quando se designa somar qualidades, promovendo seu entendimento e elucidando. Mas possui elementos ainda mais notáveis, quando se fundamenta no auto-reconhecimento dos erros de quem a promove. Visualizar as próprias faltas é a elevação da crítica ao limiar da grandeza. É despertar o seu ego para a senda da transmutação, na busca que constante, interminável, da pureza espiritual. É honestidade de encarar você mesmo e lhe apresentar o caminho de paz interior. É abrir a porta para estar em harmonia com a consciência divina da alma. Aí você terá encontrado a direção do reino de Deus. Luz divina. Arcanjo Rafael. O tempo de vida na Terra é por demais reduzido para não ser devidamente aproveitado. Utilizá-lo é uma questão de sabedoria, de modo que cada momento possa se tornar um bálsamo enviado por Deus. Tudo depende do modo que como seus olhos veem esses momentos. Tendo a fé, a razão e o amor, poderão intuir a provação como ensinamento que enriquece seus espíritos. Através dela poderão ainda entender a dor de seus irmãos e compreende o quanto a caridade e a compaixão podem ser bem-vindas. Mas também serão capazes de aproveitar os momentos de alegria e de lazer para agradecerem a Deus, pela benevolência de lhes conceder interlúdios de paz, em um mundo de provas e de incompreensões. Seja qual for o momento que viverem, lembre-se que por trás deles sempre estará a mão de Deus, oferecendo auxílio e amorosidade. E assim, terão condições de enxergar mesmo na escuridão. Porque a luz divina estará em seus olhos. Irmãos. Jesus Sananda. Eu lhes desejo falar dos homens de boa vontade, que praticam a caridade e amam sem pedir recompensas. Os que lutam contra as próprias imperfeições e procuram adequar-se à realidade do que é necessário à evolução, são os que renunciam a tudo que possa comprometer seus caminhos em direção a Deus,
porque sabem que não existem prazeres que superem a alegria de estar em paz com a própria consciência. São aqueles que se encontram continuamente com as virtudes da alma, pois é o que procuram honestamente. É sobre isso que desejo falar. Sobre a importância de cada homem despertar a vontade sincera de ser trabalhador na construção da nova humanidade. De ser um divulgador do amor divino, tendo gestos de compaixão e de exemplos edificadores. De se integrar ao reino do Pai, que lhe receberá pleno de amor e de luz. Se os homens assumirem a responsabilidade que lhes cabe perante Deus, chegará o dia em que não mais me contemplarão como Salvador, mas sim como um simples irmão, que, juntamente com eles, trabalha para despertar nos carentes de luz e de paz o encontro com a evolução. E que todos unidos, vejam em Deus a virtude máxima que alguém pode abraçar. Que o Pai lhes envolva com suas bênçãos e com a luz da sabedoria. Colaborando com a humanidade. Zoroastro. Quando alguém procura aprimorar os valores divinos em seu espírito, está provocando um acontecimento de alcance inimaginável. Além de estar construindo uma base de luz e de evolução para a própria vida, o que será permeado para os ambientes que habita, contribuirá também para um mundo melhor. Pois seu exemplo servirá de referência para muitos que desejam evoluir, saindo das trevas da ignorância. Isso provocará uma reação em cadeia, com o desenrolar dos anos se traduzindo em progresso, que juntamente com outras atitudes similares contribuem para a reforma moral dos homens como um todo. Porém, o mais importante, é que cada um ao dar sua colaboração, está na prática assegurando um futuro melhor além das expectativas. Pois está plantando as sementes do progresso espiritual, de modo que, quando reencarnar muitas décadas ou séculos depois, venha a colher os frutos do próprio trabalho. Isso lhe servirá de sabedoria para novas alavancas da evolução, que poderão ser úteis em encarnações vindouras. Dele, ou de entes queridos que tanto ama. Dever e humildade. Padre Pio. Aquele que realmente, do fundo da alma, deseja contribuir com o trabalho espiritual, precisa manifestar duas palavras que são inseparáveis: dever e humildade. O dever significa o compromisso assumido com a atividade a que se propõe, porém não apenas em presença física. Além da assiduidade, é também ter a humildade de se prestar ao trabalho, sem escolher beneficiados, e não recusando tarefas que pareçam incompatíveis com sua posição social. Pensem a respeito. Por outro lado, é ainda ter o cuidado com o corpo físico. Mantê-lo saudável, isento de vícios ou de alimentos inadequados, facilita para que seus fluxos energéticos advindos da matéria contribuam de fato. Isso inclui a preocupação de conservar a mente fortalecida pela meditação e orações, de modo que seus pensamentos sejam construtivos, afastados de ideias que possam entorpecer o trabalho a ser realizado. Porém, entendam que a mente somente será saudável se assimilarem que a humildade é a energia básica que sustenta o dever espiritual. Estarão, assim, admitindo que todo o poder vem de Deus e Ele é a causa primordial que lhes permite ter forças para a prática da caridade. Procedam dessa maneira, e descobrirão que podem produzir a felicidade a partir de seus próprios espíritos. O idioma de Jesus. Kal-El. Antes da era cristã, a humanidade assistiu ao nascimento de homens brilhantes, que primaram pelo amor a Deus na busca da sabedoria e no exemplo da prática da caridade. Eles foram poucos, porém marcaram significativamente suas épocas, forjando algumas das religiões da Terra. Tentaram mostrar que o caminho até Deus pode tornar o homem pleno de paz e de felicidade. Falaram sobre as riquezas do espírito, como Buda, e sobre a existência de um Deus único, como Zoroastro. E mostraram que a evolução depende do livre-arbítrio de cada um. Entretanto, eles foram somente em parte compreendidos, bem como o alcance de suas palavras e ideias se limitava às regiões geográficas onde viveram.
Ao contrário dos grandes guerreiros e conquistadores da época, que se tornavam rapidamente célebres, esses homens não deixaram marcas de fogo e de destruição, mas de luz e de paz. Por